Olá pessoal, vamos aqui bater mais um papo sobre a doutrina, sobre as coisas da vida e compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que eu gosto de explicar o que é espiritismo de uma forma bem prática e simples. É um conjunto de revelações novas que a humanidade desconhecia, coisas que a humanidade desconhecia. Assim como desconhecia a eletricidade, o ultrassom, o raio-x e etc, muitas coisas que desconhecia, a física, a química. E foi aos poucos tomando conhecimento dessas coisas naturais da vida, das leis divinas. Assim também são os fenômenos e as revelações que a doutrina trouxe. Mediunidade, reencarnação, tudo isso eram coisas naturais, são coisas naturais que a doutrina veio revelar através de espíritos evoluídos. Associada a isso, veio nos mostrar a moral do Cristo. A moral, a forma ética, a forma amorosa de se viver para ser mais feliz. O objetivo é esse. O objetivo das palavras de Jesus é que nós fôssemos mais felizes. Hoje, então, vamos falar dessa doutrina, dos seus fundamentos básicos, ou princípios básicos. Fundamentos, princípios são sinônimos, né? São princípios que, não acreditando neles, em algum deles, a pessoa perde a sintonia, a completude do ensinamento espírita. É como se tirasse uma engrenagem de uma máquina, porque faz parte de um conjunto de lógica, de revelação, de verdades. Não são dogmas, são princípios raciocinados. Então, todo espírita é cristão. Todo espírita é cristão, porque no livro dos espíritos, o nosso guia e modelo foi dito pelos espíritos que o modelo a ser seguido é Jesus Cristo. É o espírito mais evoluído que pisou no planeta Terra. É o modelo para a gente de vida. E tomar o evangelho dele como base de vida é ser espírita, ser cristão. Então, princípio básico 1, fundamento 1. A existência de Deus como causa primária de todas as coisas. Nós acreditamos em Deus, mas não antropomorfizamos, ou seja, não botamos uma forma antropomórfica em Deus, não damos uma forma humana a Deus. Deus para a gente não é um indivíduo, não é um ser humano, não é um espírito. Deus é a inteligência suprema, a inteligência maior do universo, a causa primeira de tudo. Se todo efeito tem uma causa, Deus é a causa primária de tudo. E é uma inteligência que se manifesta através de leis e forças que conduz ao amor. Entender agora plenamente o que é Deus, os espíritos nos dizem que ainda nos falta inteligência, falta cognição, falta o sentido. Falta evolução espiritual para a gente compreender. Então, que nós nos baseemos em Jesus Cristo, que estamos bem embasados do que é Deus. Segundo, a existência dos espíritos como seres imateriais e imortais. A existência dos espíritos como princípio inteligente do universo. Somos nós, espíritos imortais. Passamos por corpos humanos nas encarnações vários e continuamos vivos ao longo do tempo. Então, a existência de espíritos, que somos nós. A evolução dos espíritos sem cessar em direção à perfeição. É o terceiro princípio básico, fundamento básico. Estamos sempre evoluindo em direção à perfeição. Sempre. A cada encarnação, melhor. A cada encarnação, melhor. O espírito não retrograda, ele não perde evolução adquirida. 4. A reencarnação como mecanismo fundamental para a evolução.
é um mecanismo fundamental para a evolução do espírito, é a reencarnação. É ele sair do mundo dos espíritos, do mundo da matéria sutil e entrar na matéria densa, adquirir necessidades de sobrevivência, de segurança. Lembre dos 5 As: água, ar, alimento, agasalho e abrigo. Então o espírito vem e para conseguir essas coisas tem que desenvolver a inteligência, tem que trabalhar, tem que pensar. É uma forma de desenvolver a inteligência. Então a reencarnação como mecanismo de evolução, onde também vai reconciliar com antigos inimigos, vai reviver em família, vai amar os seus filhos, o seu núcleo familiar como aprendizado básico do amor universal. Então a reencarnação é esse mecanismo. 5. A mediunidade como meio natural de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. A mediunidade é uma característica orgânica que todos temos, só que em alguns mais desenvolvidas, que a gente dentro da doutrina chama de mediunidade de trabalho, mediunidade ostensiva, que são aqueles que têm capacidades de ver o perispírito, né? Porque a gente não vê eles, os médiuns não veem espírito, vê o perispírito, que é o corpo sutil que o espírito está. Capacidade de ver, de ouvir, de sentir, né? De psicografar, de emprestar o seu sistema nervoso para que o espírito use o braço para psicografar, para pintar. Isso aqui é uma pintura mediúnica. Isso é uma pintura mediúnica. Foi pintada por um espírito, um espírito Pansete, que pintou através de um médium, de pictografia. Então, isso aqui é através de mediunidade, um tipo de mediunidade. 6. A moral cristã como código de ética espírita. Então, como se deve viver um espírita? Vide Jesus. Se minha memória não falha, a pergunta 365, perguntando se há um modelo a seguir. Pergunta 365 do Livro dos Espíritos. Jesus Cristo e os seus ensinamentos e a sua forma de viver. É o modelo. 7. A pluralidade dos mundos habitados e não apenas a Terra. Então, nós espíritas recebemos a informação do mundo espiritual e a lógica também, pelo menos para mim, a lógica, raciocínio confirma isso, de que os planetas são habitados. Aqueles que ainda não têm seres orgânicos andando sobre sua superfície é porque estão no estado primitivo em desenvolvimento da vida orgânica, como foi a Terra um dia. Mas todos os planetas são preparados pelas leis universais, pelas leis de Deus, para receber encarnação de espíritos. Esse é o sentido da palavra de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é deste mundo, Jesus dizendo que ele não era desse planeta, que ele já, a sua sintonia, a sua energia já sintonizava com outro mundo, né? E há muitas moradas na casa de meu Pai. Onde é a casa de Deus? O universo inteiro é a criação de Deus. E no sentido poético, filosófico, a casa de Deus é dentro de nós, né? No sentido universal, material, é o universo inteiro, todos os planetas, todas as galáxias, afinal de contas, quem criou? Então, esses são 7 princípios básicos. Tem algumas listas que vêm com 9, 10, 11, porque a gente está falando de básicos, né? Básicos, a gente considera esses 7. A fé raciocinada pode se considerar outro princípio básico. Nós não admitimos a fé cega, acredite e pronto, né? Apesar de que tem coisas que nós acreditamos, que Deus cria o espírito e a gente ainda não entende como isso acontece, é que nos falta inteligência. Mas a nossa fé sempre busca o raciocínio, né? Que existe uma lei universal de causa e efeito, né? A física, a ciência provou isso materialmente, mas nós acreditamos que existe uma lei de causa e efeito no sentido energético, moral, que tudo que eu faço
retorna para mim de alguma forma, causa e efeito, também conhecido como lei de ação e reação. A prática da caridade, né? Tem uma máxima no Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em ação. Então, nós acreditamos que vamos crescer, vamos evoluir cada vez mais na prática da caridade, do bem, né? Do amor ao próximo, em todos os sentidos. Então, isso aí, gente, são os princípios básicos, os fundamentos básicos da doutrina espírita, em que todos que são adeptos da doutrina espírita são cristãos e tem isso aí como um guia para entender a vida, entender o universo, entender a vida do espírito, a vida do corpo humano, para a gente sempre estudar e crescer. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.